Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 27. Glória a Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 27. Para os irmãos que estão me vendo pela primeira vez, em nome de Jesus, e para as pessoas que estão vendo essa live, eu sou Wesley Oliveira, missionário Wesley Oliveira, mais conhecido como cantor e pregador de reflexões. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez, adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 45, versículo 27. Glória a Deus. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras de José que eles lhe falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai. Pode se sentar nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor nessa noite a respeito desse personagem, desse homem chamado José, a qual de escravo se tornou a governador, o homem a qual foi totalmente odiado pelos seus irmãos, porque era o mais amado pelo seu pai, mas ao mesmo tempo seus irmãos tinham inveja dos sonhos a qual José tinha. Mas nós vamos ver também esse homem chamado Jacó, a qual foi um homem que sofreu muito com a perda de José. Foi um homem a qual se entristeceu porque ele pensava que José tinha morrido. Nós vamos ver que José sonhou que os planetas, que os feixes iriam se inclinar diante dele, e foi só alimentando o ódio a qual seus irmãos tinham por ele. Nós vamos ver na nossa vida cotidiana que a gente sonhar não é um pecado, pelo contrário, a gente sonhar significa nós alimentarmos um desejo inalcançável muitas das vezes, ou então nós sonharmos algo significa nós projetarmos o futuro, assim como nós meditamos aqui no louvor. Nós vamos ver que sonhos a qual nós sonhamos vai passar por processos, vai passar por provas, até nós chegarmos no objetivo. É muito fácil a gente sonhar e a gente querer que algo venha acontecer no tempo favorável, mas nós temos que entender na nossa vida cotidiana que não é conforme eu quero, não é conforme eu devo realizar, e por muitas das vezes não é conforme eu devo projetar. Eu tenho que entender que tudo é no tempo, no propósito, e tudo é no operar do Senhor. E o Senhor, Ele fala para nós nessa noite que não é pecado você sonhar, pelo contrário, é um privilégio. Mas missionário, está demorando 5, está demorando 10, está demorando 15 anos para acontecer. Não importa. A cadeira de honra a qual o diabo está pensando em tirar da tua vida, ele não vai tirar. Pelo contrário, a honra que Deus tem na tua vida é algo a qual o diabo ele não vai tirar. Porque honra a qual o Senhor tem na tua vida, homem não tira,
Honra a qual o Senhor tem na tua vida, o diabo ele não tira. Honra a qual o Senhor tem na tua vida, o inimigo ele não tira. Pelo contrário, ele vai ver e ele, aleluia, ele vai testemunhar que o Deus a qual você serve não é um Deus com D pequeno, é um Deus com D grande na tua vida. E nós vamos ver que aquele homem, aquele menino de 17 anos aproximado, nós vamos ver que aquele menino, que aquele jovem, ele é escravizado. Depois aquele jovem, ele é comprado por Potifar. Depois aquele jovem, ele é aprisionado na prisão por um crime a qual ele não cometeu. E nós vamos ver que aquele homem, ele é exaltado na prisão. Depois ele é chamado por Faraó. De chamado por Faraó, ele é governador do Egito, a qual vai vir 7 anos de fartura, mas ao mesmo tempo 7 anos de fome. Aí nós vamos entender o contexto da história. Que os sonhos a qual José estava tendo ali quando jovem, os sonhos a qual José estava desvendando na vida de Faraó, tudo era um acontecimento para que os irmãos de José chegassem até ele. E aí aquele sonho a qual ele teve ali há 17 anos passados fosse acontecer depois de aproximadamente 30 anos a qual José estava governando o Egito. Nós vamos entender que todo sonho tem uma espera. Nós vamos entender que todo sonho ele é sofrido, mas pode ter certeza que todo sonho a qual é projetado por Deus, ele acontece, queira o diabo ou não. Aí nós vamos ver que os irmãos de José vão se curvar diante dele, porque a fome tinha chegado ali em Canaã, tinha chegado nas regiões circunvizinhas, enfim. Aí nós vamos ver que os irmãos se prostram diante de José. Os mesmos irmãos que falaram para ele: por acaso tu está pensando que vai reinar sobre nós? Por acaso tu está pensando que nós vamos ser os teus trabalhadores? Nós temos que entender, irmão, que as pessoas muitas das vezes se acham os maiores. Pode ser da sua casa, pode ser do seu trabalho, pode ser o que for. Mas se esquece que a lógica de Deus é diferente. A lógica de Deus é: eu começo pelo menor para confundir o maior. Eu começo pelo escravizado para mostrar para aquele que se acha o grande. Eu mostrar para o grande que ele tem que começar de menorzinho. Meu pai nesses últimos dias chegou lá na minha casa e eu tinha falado assim para o meu pai: pai, o senhor está gostando de trabalhar com seu sobrinho? Meu pai chegou até a mim e falou assim: meu filho, eu confesso para você que eu estou gostando, mas ao mesmo tempo eu estou aprendendo, porque ele sabe muito mais do que eu. Eu aprendi muitas coisas de elétrica, mas ele sabe muito mais do que eu. E eu levei aquilo para a minha vida e eu pensei: a gente muitas das vezes acha que a gente está fazendo muito para o Senhor, mas a gente não está fazendo nada. A gente acha que só porque eu tenho uma carteirinha de membro, só porque eu acho que eu sei louvar, ou então eu acho que eu sei pregar, eu acho que eu já sei muita coisa. Pelo contrário, eu não sei de nada. Eu estou ainda começando a minha trajetória. Eu ainda estou começando a minha jornada. É igual um vídeo nesses últimos dias que eu ouvi de um pregador mirim de 14 anos, ele falando que ninguém conhecia a história dele e ninguém conhecia a trajetória dele. Como é que a gente vai conhecer uma trajetória de alguém
sabendo que a gente não sabe das histórias, sabendo que a gente não vê a cicatriz, sabendo que a gente não vê a luta que aquela pessoa passou. Porque eu mesmo posso dizer, não é querendo desmerecer os irmãos que estão aqui, mas eu posso dizer que eu tenho uma história com Deus. Como assim, missionário? Uma das cicatrizes que eu mais levo na minha vida é a cicatriz que eu levo na minha boca no dia 9 de março, aonde o diabo ele tentou destruir a minha vida, aonde o diabo ele tentou calar a minha voz, mas pelo contrário, ele não conseguiu. Por quê? Porque o diabo ele tem uma fúria muito grande da nossa vida, mas a nossa história é projetada pelo Senhor, e aquilo a qual o Senhor ele escreve, e aquilo a qual o Senhor ele coloca o dedo, o diabo ele não pode destruir o sonho, o diabo ele não pode destruir a jornada, o diabo ele não pode destruir a caminhada. Pelo contrário, ele tem que testemunhar o bem a qual o Senhor ele faz na minha e na tua vida. Aí nós vamos ver que aqueles irmãos de José eles vão se curvar. Aí depois que o mal que foi feito, que os irmãos fizeram na vida de José, José ele poderia ter retribuído com mal, mas José retribuiu foi com bem. Porque nós aprendemos na nossa vida que ser cristão de verdade não é o ter ódio do meu irmão. Ser cristão de verdade não é eu que desvalorizar o chamado que o meu irmão tem. Pelo contrário, ser cristão de verdade é eu perdoar, mas ao mesmo tempo eu dizer para o meu irmão: você está caído, mas em nome de Jesus você vai se levantar. Você está entristecido, mas em nome de Jesus essa tristeza vai cair da tua vida hoje. A tua história pode ter chegado ao fim, mas pelo nome e pelo poder que há no nome do Senhor, a tua história ela não chegou ao fim. Pelo contrário, é um começo de um novo levantar que Deus ele tem na tua vida. Aí nós vamos ver diante daquela cena tão linda, que a cena que a Bíblia nos proporciona, Jacó ali triste, Jacó abatido, porque ele se lembra toda a vida do que aconteceu ali com seu filho amado. Aí nós vamos ver que os irmãos de José vão chegar até a Jacó e vão confessar a verdade para ele, dizendo: meu pai, nós falamos que uma fera destruiu o nosso irmão, mas não foi verdade. Nós fazemos uma crueldade, meu pai, com o nosso irmão. Naquele momento, quando Jacó ele escuta, Jacó ele desmaia. Agora, uma cena que eu acho mais linda é quando os irmãos de José eles levam Jacó, e quando Jacó vê aqueles carros, quando Jacó vê ali aquelas pessoas trabalhando para José, aqueles alimentos ali naqueles carros de José, e os irmãos de Jacó falando para ele, os filhos de Jacó falando para ele, dizendo: meu pai, se alegra, meu pai, José não está morto, pelo contrário, José está vivo, José está governando o Egito, mas ao mesmo tempo, meu pai, José a partir de agora é um homem poderoso. José a partir de agora ele é um homem reconhecido, e ele vai governar, e ao mesmo tempo ele vai nos ajudar. É uma coisa que eu aprendo. Muitas das vezes a gente acha, como o nosso irmão mesmo falou aqui, a gente é esquecido na igreja. É aquele irmão lá da última cadeira e ninguém dá crédito. E o Senhor ele dá crédito. E o Senhor ele vê. E o Senhor ele acredita. E o Senhor ele fala, não somente para a minha vida, mas para a tua vida que está aqui diante hoje, escutando essa palavra. O 2025 para você vai ser um 2025 diferente. Como assim, missionário?
Vai ser um 2025 aonde a porta ela vai se abrir, aonde você vai pregar, aonde você vai louvar, aonde o Senhor vai te usar com dom de cura, com dom de revelação, seja o que for. Porque o sonho a qual o Senhor ele tem para minha e o sonho a qual o Senhor ele tem para a tua vida é algo totalmente inexplicável. Olha aí, é algo totalmente diferente. Eu imagino que Jacó ele se lembra daquela cena a qual ele escutou, a qual ele vivenciou, que o seu filho ali, ele pensou que estava totalmente morto, porque a túnica estava completamente cercada de sangue. Mas quando ele escuta dizendo: o meu filho ele está vivo, o meu amado José ele está vivo, oh, eu posso imaginar, eu posso conjecturar dizendo: o sonho a qual eu projetei, aleluia, com a minha esposa Raquel, o meu sonho, aleluia, a qual eu projetei, a qual eu falei para a minha esposa: olha, eu te amo, minha esposa, porque tu é a minha esposa preferida, mas ao mesmo tempo você me deu dois filhos maravilhosos, José e Benjamim. Nós vamos cuidar, nós vamos projetar e nós vamos ver que Deus ele tem algo poderoso para a nossa história. Ele pensou naquele momento que o sonho dele estava morto, mas pelo contrário, o sonho dele está vivo. E é o que eu quero falar para a tua vida nessa noite. Você acha que a tua família morreu, mas pelo contrário, a tua família está mais viva do que nunca. A porta de trabalho na tua vida está mais viva do que nunca. O sonho que Deus ele tem na tua vida não morreu, pelo contrário, está mais vivo do que nunca. Aí você vai sair daqui hoje e quando chegar na tua casa, pode ser só você de crente, mas você vai profetizar e você vai dizer: esse ano vai ser o ano da mudança. Vai ser o ano onde o Senhor ele vai salvar meu pai, a minha mãe, toda a minha casa, toda a minha parentela. Vai salvar os meus parentes vizinhos da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda. Vai ser o ano onde o Senhor ele vai surpreender, como a palavra do Senhor mesmo vai dizer: a tampa, a farinha, ela não vai se acabar, pelo contrário, Deus é Deus de coisa nova. Deus é Deus do extraordinário. Deus é Deus que faz reviver o sonho da tua vida hoje. Deus é o Deus que faz reviver o sonho para você que está escutando essa mensagem aí pelo celular. Deus é o Deus que faz reviver. Mas missionário, eu conheço alguém que tem só 3 meses de vida. Eu conheço alguém que só tem 5 meses de vida. Mas o Senhor é o Deus da cura. O Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da provisão. Agora o que nos falta nesses últimos dias, nós acreditarmos nos nossos sonhos. E principalmente a gente reviver daquilo a qual o diabo ele colocou para a nossa vida. Que a gente só quer ficar naquele estacionamento. E muitas das vezes ficar morto espiritualmente é ter fé, mas ao mesmo tempo a gente acreditar, irmão, que Deus ele tem algo para a nossa vida. Uma coisa que o irmão ele colocou aqui, na palavra a qual ele colocou: as pessoas ao redor, elas olham para essa obra e acham que não vai dar muito crédito e ao mesmo tempo não vai dar muita posição, porque tem cultos que vem 3 pessoas, vem culto que vem 5 pessoas, vem culto que vem 4 pessoas, enfim. Mas o que adianta muitas das vezes eu colocar 100 pessoas aqui dentro, sabendo que tem poucos adoradores que adoram o seu Espírito em verdade? O que é que adianta eu colocar muitas das vezes quantidade, sabendo que tem poucos que querem algo de Deus? Não adianta. É igual um pregador de fora que muitas das vezes vem, libera uma chave de casa, algo para a sua vida, e você coloca mais expectativa no homem, e para Deus você não coloca expectativa. Eu falo para você que você vai continuar morto do mesmo jeito.
Eu falo para você que você não vai conseguir se levantar, porque eu colocar expectativa no homem e ao mesmo tempo eu criar expectativa em quantidade, é ao mesmo tempo de eu dizer: eu só acredito nos mistérios de Deus se acontecer algo extraordinário e que muitas pessoas estiverem como testemunha. Eu tenho que acreditar, irmão, que o meu armário muitas das vezes está vazio. Eu tenho que acreditar que muitas das vezes a minha geladeira está vazia, mas eu tenho que profetizar: Senhor, pela tua palavra, tudo isso que está acontecendo na minha vida vai reviver, porque eu acredito no teu nome, eu adoro o teu nome. Aí quando eu determino e quando eu começo a adorar e a glorificar o nome do Senhor, eu tenho certeza que tudo revive na minha vida. A enfermidade que eu sinto, eu não sinto mais. A dor que eu sinto, eu não sinto mais. A adversidade que eu passo, eu não passo mais. Porque eu acredito que Deus é Deus de coisa nova, que Deus é Deus do extraordinário. Jacó, quando ele viu aquela cena ali dos carros, do alimento, das pessoas ali prontas e preparadas para levar não somente ele, mas toda a família dele, Jacó, ele revive e ele fala: antes de eu morrer, eu vou conseguir ver o meu sonho. Eu vou conseguir ver o meu sonho. Tem um louvor que vai dizer que a gente não vai morrer enquanto a promessa não se cumprir. Alguns dizem que é pecado, mas eu não vou dizer que é pecado não, é uma coisa verídica. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele tem o melhor para nos dar nessa terra. Claro, se eu estiver na obediência e se eu estiver na posição a qual o Senhor Ele tem para a minha vida. Antes de eu morrer, eu vou conseguir ver. Agora, se você continuar nessa dormência e ao mesmo tempo você vir para a casa de Deus e você colocar expectativa no homem ou então na mulher, eu digo, você não vai conseguir ver a promessa. Aí nós vamos ver que quando Jacó ele se encontra com José naquele momento, para encerrar esta palavra, nós vamos ver que Jacó ele abraça José. Ele olha para o seu filho sem poder acreditar naquela cena e ele fala: agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos te veem, meu filho. O Senhor Ele declara para a minha vida, o Senhor Ele declara para a tua vida hoje. O 2025 que você acha que não começou bem para você, vai ser o melhor ano da sua vida. Porque a especialidade de Deus não é o começo não, é o final. Salomão mesmo é que vai dizer: melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Mas missionário, você está proferindo maldição para a minha vida nesse começo de ano? Não. Estou proferindo, eu estou profetizando, é o melhor para a sua vida. Mas eu quero que você entenda que Deus, Ele é aquele que faz algo na nossa vida sem a gente muitas das vezes esperar. Ele é aquele que abre porta, que fecha a porta, que fecha a boca do leão, mas ao mesmo tempo Ele te surpreende nos mínimos detalhes. Elias mesmo, quando ele fala ali para o rei: sobe, rei. O rei olha: eu só estou vendo uma pequena nuvem do tamanho de um homem. Pronto, rei, esse é o sinal, porque a abundante chuva está vindo. Não preciso simplesmente de coisas detalhadas que vêm do Senhor para a minha vida, porque o resto Ele faz.
Eu só preciso muitas das vezes orar, mas ao mesmo tempo eu determinar que o meu sonho ele vai se concretizar. Eu só tenho que determinar e ver que a minha família vai estar na igreja, que a porta vai se abrir, que a bênção vai chegar, porque Deus ele é o Deus que faz reviver. Nós aprendemos aqui nessa noite. Muitos podem enterrar os nossos sonhos. Muitos podem colocar os nossos sonhos no buraco e falar: está sonhando à toa, está projetando à toa, mas ao mesmo tempo está falando à toa. Mas mesmo assim, Deus ainda continua acreditando que o teu sonho não vai ficar no buraco. Pelo contrário, o teu sonho vai ser o primeiro da fila de milagre. O teu projeto vai ser o primeiro da fila de milagre. A gente muitas das vezes tem aquele costume de falar, como a palavra do Senhor vai dizer: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam vão me achar. Aí o linguajar do crente é: a fila na madrugada é enorme, porque tem muita gente que ora, tem muita gente que vai por uma casa específica, mas para Deus não tem isso. Até porque a palavra do Senhor vai dizer que Ele não faz acepção de pessoa, pelo contrário, toda oração que é feita com fé e ao mesmo tempo toda oração que é projetada pelo dedo e pela proteção do Senhor, por aquilo a qual o Senhor se apresenta sobre a nossa vida, pode ter certeza que é algo que vai acontecer. Pode ter certeza que é algo que vai ser projetado. E Jacó que acreditava, Jacó que pensava que José tinha morrido, quando ele escuta ali aquela notícia, a alma dele revive, a vida dele revive. Porque não é palavra do homem que muitas das vezes vai me levantar, e não é qualquer palavra que vai me levantar, é somente a palavra de Deus que vai me levantar. É somente a palavra de Deus que vai me fazer chegar e ver um novo horizonte para a minha vida. Como a irmã Alana mesmo falou aqui, tanta gente colocou expectativa nesse carnaval, tanta gente festejou aí nesse carnaval. Conhecido do meu irmão mesmo, nessa semana, foi festejar lá em Aquiraz, foi mergulhar no alto mar, teve um mal súbito e faleceu. Deixou uma filha linda, uma esposa linda. E nós aprendemos que carnaval nenhum, que Rock in Rio nenhum, que festa junina nenhuma pode preencher o vazio que tem na alma. Nada e nem ninguém, nenhuma festa pode reviver a nossa alma, somente Jesus. E nós vemos aí tantos sonhos que morreram nesse carnaval, tantas pessoas que deixaram algo na sua vida morrer. E nós que estamos aqui escutando essa palavra, nós não morremos, pelo contrário, nós estamos mais vivos do que nunca. Nós estamos adorando ao Senhor, mais adorando do que nunca. E o segredo que eu quero falar para a sua vida é: se você está aqui adorando ao Senhor, continue adorando ao Senhor mais e mais na tua casa, na tua congregação, por onde você passar, porque nós estamos vivendo os últimos dias, irmão, aí. Eu acredito que você tem presenciado na televisão o diabo ceifando vida. Tanto assalto acontecendo por aí, tanta pessoa morrendo de acidente por aí, porque o diabo ele está com fome. O diabo ele quer destruir pessoas nesses últimos dias.
Nós estamos vendo aí guerra de facções entrando e vindo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Enquanto a vida há esperança, então continue adorando ao Senhor mais e mais. Reviva aquilo que o Espírito Santo ele é na sua vida. Estamos vendo aí nas igrejas nesses últimos dias, igrejas mortas que não adoram ao Senhor mais, que não dão glória a Deus, que não dão aleluia, que só adoram ao Senhor por causa de revelação. Vamos adorar o Senhor, irmão, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é na nossa vida. É claro que Deus Ele faz, mas Ele merece ser adorado por aquilo que Ele é. Como Isaías capítulo 9 vai dizer: Ele é o meu maravilhoso, Ele é o meu conselheiro, Ele é o meu Deus forte, o príncipe da paz. Ele é aquele que venceu a morte. Eu tenho certeza que Ele vai reviver a tua vida hoje, se você deixar. Que Ele vai reviver o teu sonho hoje, se você deixar. Eu sempre digo isso e eu vou repetir isso pelo resto da minha vida. Servir a Jesus não é obrigação, é um privilégio que nós temos todos os dias. Tantas pessoas no mundo aí queriam estar no nosso lugar, queriam estar aqui adorando ao Senhor, mas não pode. E não é nem por questão que o Evangelho não tem sido pregado, porque o Evangelho a cada dia tem sido pregado. É por causa do orgulho do ser humano. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de oração, não preciso de nada disso. Mas sim, nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, porque o ar que nós respiramos é por causa dele. O alimento que nós temos na nossa casa é por causa dele. A vida que você carrega hoje é por causa dele. Então permita que o Espírito Santo reviva algo dentro de você hoje. Eu não sei o que é. Se é a sua família, se é a chama do Espírito Santo sobre você, eu não sei. Mas hoje o Senhor, Ele te faz uma decisão. Assim como a palavra está escrita lá em Joel, capítulo 3, versículo 14, se eu não me engano. Multidão e multidão, se arrependa, porque o dia do Senhor está perto. Ele te dá uma decisão hoje, para que a sua alma venha reviver, para que o seu espírito venha reviver, assim como Jacó ele reviveu, depois que ele viu José vivo. Ele te dá uma decisão hoje. Ou você revive para Deus, ou então você fica morto aí mesmo. Ou você adora ao Senhor como um adorador de verdade, ou então você fica morto aí mesmo. Aquela mulher samaritana, mesmo quando encontrou Jesus e quando ela deixou a palavra do Senhor penetrar na vida dela, ela reconheceu: eu venho aqui todos os dias pegar fonte, pegar água, mas hoje eu reconheci a verdadeira fonte da minha vida. Hoje eu reconheci a maior alegria da minha vida, porque esse homem que pregou para mim é diferente. Então permita nessa noite o Senhor Ele reviver algo dentro de você hoje. Se é o seu sonho, Ele vai ressuscitar. Se é o seu projeto, Ele vai ressuscitar. Como João capítulo 11, versículo 40 vai dizer: se creres, verás a glória de Deus. Creia hoje e você vai ver que tudo aquilo que você projetou para esse ano de 2025 vai acontecer. Mas missionário, eu estou só derramando lágrima. Continua derramando lágrima, porque o salmista vai declarar: aquele que semeia com lágrima vai voltar com alegria.
Eu posso estar só chorando, mas cada lágrima que eu derramo para Deus é uma frase. E que frase é essa? É a frase que o Senhor está dizendo para a tua vida hoje. Você tem um valor para mim. Você é amado por mim. Você é amada por mim. E como Isaías capítulo 43, versículo 13 vai dizer: operando eu na tua vida, ninguém vai impedir. Ninguém. Fique de pé nessa noite para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós aprendemos que a tua palavra é que faz reviver tudo aquilo que está morto. Nós aprendemos, Senhor, que pode passar o que for, pode vir tempestade, o que vier, mas, Senhor, a tua palavra nessa noite é: o Senhor vai reviver o sonho de cada um que está aqui. O Senhor, meu Pai, vai ressuscitar o sonho de cada um que está aqui. Opera, projeta, realiza, completa a tua perfeita e boa obra, Senhor, como o livro de Filipenses vai dizer. Aquele que começou a boa obra vai terminar. E eu creio, meu Pai, que o Senhor vai terminar, Senhor, a tua obra, Senhor, na vida de cada um que está aqui. Vai visitando essa vizinhança, Senhor. Vai, meu Pai, projetando, meu Pai, sonhos, projetos, vidas, Senhor. Ressuscita, meu Pai, o batismo com o Espírito Santo. Ressuscita, meu Pai, aquilo a qual foi enterrado. As armaduras espirituais, como o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, vai dizer. Que nós possamos, meu Pai, colocar, meu Pai, cada armadura na nossa vida. E eu creio, meu Pai, que aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida hoje é um começo. E o Senhor está projetando um futuro glorioso, Senhor. Como a tua palavra, Senhor, vai dizer, Senhor, que a cada dia, meu Pai, o seu Espírito se renova. Que a cada dia, Senhor, o Senhor completa algo, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, esse jovem que está aqui, meu Pai, eu não conheço a vida dele. O Senhor conhece a vida dele. Meu Deus, projeta algo novo, Senhor, sobre a vida dele, sobre a história dele, Senhor. Meu Deus, vai livrando ele, Senhor, agora, Senhor, de toda perseguição, de toda armadilha, Senhor, do diabo. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vai visitando a sua casa nesse momento, Senhor. Vai protegendo, meu Pai, agora, Senhor, a sua casa nesse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Vai, meu Pai, em nome de Jesus, suprir as necessidades. Em nome de Jesus. Vai, Senhor, alimentando, Senhor, ele agora, Senhor, com a tua destra, Senhor. Com a tua proteção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. O Senhor, Ele brada dentro do meu coração que o sonho que Ele tem na tua vida é tão grande, jovem, que algo que o Senhor está prestes a terminar e a fazer na tua vida é tão maravilhoso. Mas você tem que abrir o seu coração. Muitas pessoas você considera como um amigo, mas eu quero te falar nessa noite que o meu amigo está aqui na tua vida hoje. Ele é a tua melhor solução. E Ele está disposto a fazer algo na tua vida. Abre o seu coração hoje e deixe o Senhor realizar. Mais alguém que precisa de oração, irmão, aqui nessa noite? Se você sentir o desejo do seu coração, vem aqui na frente, no nome de Jesus. Entenda que eu não estou obrigando você, pelo contrário, é o Senhor que está fazendo esse convite. Mas se você não quiser,
Que você receba essa oração a qual eu estou fazendo agora. Que o seu sonho venha ressuscitar, que a sua vida venha ressuscitar, que a sua história venha ser diferente a partir de hoje, e que você venha vivenciar o melhor de Deus nessa terra para a sua vida. Eu encerro declarando as bênçãos para você, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a cada dia o Senhor levante seu rosto e te dê a paz que você tanto precisa. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Concordância com o seu servo. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Celestial.